Boa noite, Dri. Tá me ouvindo? Oi, Ju. Vocês estão me ouvindo? Oi, vocês estão me ouvindo normal? Só me dá um. Ah, tá ok. Vou colocar aqui um filtro que a minha cunhada me ensinou. Bom, boa noite. Hoje eu vou ter uma convidada muito especial, a Fabiola Mancini. Ela é minha amiga e advogada e a gente vai conversar sobre planejamento financeiro e financiamento de imóveis e veículos, né? Então, assim, como eu comentei no post, eu queria fazer uma live sobre alugar ou comprar um imóvel, né? Ou financiar um imóvel. Mas eu vou deixar esse assunto para mais para frente, porque ele é polêmico. Sempre que eu converso com a minha família, com os meus amigos sobre isso, acaba entrando em polêmica, né? Então eu achei melhor em falar sobre o planejamento financeiro antes de financiar um imóvel ou um veículo, tá bom? Então eu vou chamar aqui a Fabiola para ela conversar comigo. Ô Fá, você consegue mandar a solicitação? Acho que é só apertar o solicitar. Oi Fá, ô Fá, pode pedir. É só apertar o solicitar. Talvez ele esteja em cima quando você entrou. Não aparece? Entra e sai novamente, porque eu não sei pedir aqui para você participar direto. Sai e entra de novo, Fá, que aí logo que você entrar, aparece o solicitar. Então, gente, é como eu estava comentando, né, sobre essa questão de compra de imóveis. É... Ah, já apareceu aqui. Obrigada, Rô. Oi, Fá. Oi, pessoal. Desculpe que eu tive que entrar e sair de novo, que eu não estou acostumada com essas lives e não estava aparecendo para mim o link. Eu fiquei procurando, falei, ué, onde será que pede? Não, a Mas primeira já vez que deu eu participei certo. foi a mesma coisa. Não, mas deu certo. Fá, obrigada por ter aceitado o convite Ah, e por imagina, obrigada a participar. você pelo convite. Muito obrigada. Eu fiquei lisonjeada com o seu pedido aí. Eu fiquei super feliz que você aceitou participar. Que Então, aí eu bom. estava comentando antes, né, de você entrar, que eu queria fazer uma live que falasse de aluguel, de compra de imóveis, né? Ou até de carro, né? Se vale mais a pena alugar carro do que ter um carro. Mas aí eu vou fazer esse post primeiro falando sobre essa live primeiro falando sobre fazer um financiamento, porque atinge 50% dos brasileiros querer comprar a casa própria, né? Sim. E assim, entre os meus amigos, eu só conheci uma pessoa que conseguiu comprar a casa própria antes dos 30 com o próprio dinheiro que juntou do trabalho à vista. A maioria, né, ou tinha de herança da família, ou teve ajuda dos familiares, ou realmente teve que financiar para comprar, né? Então, ao Sim. meu ver, é necessário fazer um planejamento financeiro antes para tentar ter menos problemas depois, caso, porque
vai acontecer, né? Principalmente que as pessoas financiam em 30 anos, no caso de um imóvel, né? Então, aí eu chamei você aqui porque eu acho que é um assunto importante que tem a ver com planejamento financeiro. E aí eu queria que você tirasse algumas dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu queria saber, eu separei algumas perguntas para fazer para você. A primeira, pela sua experiência, né? Ah, não. Primeiro eu queria que você se apresentasse, eu já estava esquecendo. Se apresenta, Fá, primeiro, depois eu pergunto. Desculpa. Bom, não, imagina. Primeiro, boa noite a todos vocês, né? E meu nome é Fabiola, eu sou advogada, sou formada há 17 anos e atuo, na área imobiliária, com financiamentos imobiliários, aproximadamente há 15 anos. Sou consultora jurídica também aqui em São Paulo e vamos tentar aí esclarecer aí alguns pontos, né? Todos não, porque é um assunto bem extenso, né? Falar de financiamento, falar sobre inadimplência, é um assunto bem extenso que tem, assim, dá muitas lives, eu acho, inclusive. É verdade. Mas, né? Mas então pode perguntar, pode começar a pergunta. E Tá aí bom. o pessoal que tiver dúvida durante a live pode ir colocando a pergunta, né? E aí você vai anotando. Se der tempo, se já estiver falando, eu vou tentar responder já na sequência, senão a gente responde para o final, abre no final para as perguntas. Vocês que vão falando aí para mim, o que vocês preferem. Tá ótimo. Ô, Fá, pela sua experiência, quais critérios devem ser considerados para aquisição de um financiamento, tanto imobiliário como de veículos? Tá. O que você acha? Primeiramente, as pessoas que buscam o financiamento, né, seja para imóveis ou seja para veículo, a gente tem que falar um pouquinho sobre a composição da renda da pessoa, familiar, no caso, né? Antes de escolher, né? Então, assim, às vezes, só indo um pouquinho para frente para eu voltar um pouquinho. Às vezes a pessoa, na ânsia de querer adquirir ou um imóvel ou até mesmo um veículo, ela acaba não analisando corretamente a renda, a composição da renda, né? E aí que entra aí o seu planejamento, o seu trabalho, e acaba entrando num buraco, né? Vamos dizer assim. Mas, então, o que deve ser analisado? A composição da renda entre os familiares e deve ser considerado o quê? Primeiro, vamos pesquisar a taxa de juros. Então, vamos falar de veículos. Num financiamento de um veículo, você vai comprar um carro antigo, um carro mais antigo, as taxas costumam ser maiores. E você vai ter a questão da manutenção do veículo. Então, às vezes, você não está contando com isso. Faz o financiamento com aquele dinheirinho contado, né? E aí começam as surpresas do veículo que já é um pouco mais velho e tem as manutenções normais, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Num financiamento de um seminovo, no seminovo as taxas costumam ser melhores. Tem a desvalorização do bem, né, por si só. Você também tem aquela coisa da pesquisa com o seu próprio banco de relacionamento, né, com a sua gerente. Às vezes tem bancos que concedem assim, fazem juros, né, a taxa de juros reduzida pelo cliente ter um relacionamento com o banco. E nas concessionárias costuma ser um pouco maior a taxa. E também temos a questão do financiamento a taxa zero, o que eu acho mais interessante quando você vai adquirir um veículo com taxa zero, porque você vai pagar zero de juros, né? Além de tudo isso, nos veículos taxa zero, eles colocam um seguro agora, em que
se você tiver algum dano permanente, né, invalidez, morte, desemprego, por um período esse seguro tem uma cobertura, se eu não me engano, de 3 meses, para que você não venha a inadimplir no meio do contrato. Então ele te resguarda, esse seguro te resguarda. E Uma você tem outra um coisa. limite de prazo para comprar a taxa zero? Tem no máximo em. Depende como fala, da empresa, né, de carros, e depende do banco que eles trabalham. Então, assim, tem marcas de veículos que eles fazem entrada de 60% do veículo com Tá. financiamento de até 36 meses sem juros. Às vezes a entrada não às vezes é 50% de entrada com 24 meses sem juros, a taxa zero, né? Entendi. Vai depender da marca do carro que você vai querer e o banco e a financeira que a Da empresa financeira. trabalha, né? E também a gente não pode esquecer de falar aqui, que é bem interessante, que se você for fazer um financiamento de veículo que não seja taxa zero, você tem a figura do leasing e do CDC. O que difere mais ou menos, o que, assim, falando em rentabilidade, em economia, né? Rentabilidade não é, mas em uma economia. Uma economia. O leasing, a parcela, ela fica um pouco menor, mas você não pode antecipar as parcelas do fim do contrato, tá? É E no só CDC, quitando, né? No caso, assim, ou quitando, ou você tem que isso. continuar pagando. E tem que esperar 2 anos, tá? Você não pode antecipar antes dos 2 anos, a quitação antecipada antes dos dois Ah, anos. Já o CDC, você tem uma parcela que os juros é um pouco maior, então a parcela fica um pouco maior, né, nesse caso. sim. Mas você já, desde o primeiro pagamento de parcela, você já pode ir trazendo para o fim, para o começo, aquela parcela do final. Tá certo. Então, é um bom negócio fazer isso também. Se você tiver que financiar com juros, que então seja uma boa escolha o Sim. CDC, né? É por isso que tem que fazer o E planejamento, porque aí você não vê só hoje, né? Você tem sim, que. e levar em consideração a renda dos dois, porque às vezes o pessoal costuma, não muito para veículos, mais para imóveis, que seria o meu próximo tópico aqui de falar. Às vezes a pessoa busca o financiamento e conta com a renda de duas pessoas, o que é mais comum, né? A Sim. compra em casal. E aí, às vezes a pessoa conta com uma comissão que ela vem recebendo assim há 6 meses, uma comissão mais alta, conta com hora extra que vem fazendo durante o mês trabalhado, e aí de repente contrata com base naquela comprovação de renda. E aí passa alguns meses, né, anos, sei lá. E aí aquela cai a renda, perde a renda, a pessoa perde a renda. O que pode acontecer, ninguém está livre disso, né? De Claro. perder a renda, de perder o emprego. E aí, o que acontece? Aí se torna um problema, porque às vezes a outra pessoa, o co-obrigado do contrato, não tem saúde financeira para arcar com todas as contas da casa, mais aquela parcela. Então, por isso que é interessante o planejamento, porque o interessante é, se um perdeu o emprego, a conta é essa. Você, no meu ver, né? Você como planejadora vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas, assim, no mínimo ter uma reserva aí de 6 meses para se Sim. acontecer um imprevisto, né? A gente nunca sabe. E Já, já conseguir tem que cobrir a ter, renda. tem que ter uma reserva de emergência. Eu acho que ainda mais se você está pensando em fazer uma compra, né, de um imóvel, principalmente, né, que normalmente o Sim, valor das parcelas são altas. Então, é bom ter uma reserva, porque o que, que eu te falei no começo, né? Vai ser um financiamento num período longo, e sim. aí provavelmente vão acontecer emergências, né? Sem Então, dúvida, 300 meses são muitos meses, assim, para é você verdade. falar, puxa, paguei tranquila, se você for levar esse financiamento até o fim, né? São Sim, muitos meses, assim, muita coisa pode acontecer, né? Muita coisa. Muita coisa boa e muita coisa ruim também. Não é que a gente tá falando, olha, não financie, não é isso. Mas não.
É muita coisa boa, você pode quitar antecipadamente, você pode querer dar um pulo maior e ir para um imóvel de um valor maior, mas também pode acontecer a perda de renda, um desemprego, né? Ainda mais no país em que a gente vive, onde há uma instabilidade, né, no mercado, enfim. Então, eu acho bem interessante, sim, o planejamento financeiro quando você tem a intenção de comprar um imóvel, né, um bem dessa magnitude, é isso. Sim. É que, assim, quando eu comento com as pessoas elas ficam no viés do otimismo, né? Não, não vai É, acontecer nada, e se acontecer, a gente dá um jeito. Mas, às vezes, esse jeito, às vezes, acaba gerando, né, separações, problemas, sem né, dúvida, de sem dúvida. saúde. Porque à medida que a pessoa que financia, né, o cliente financia o imóvel, ele está lá cumprindo, ok. Aí teve um problema. Quando ele fica inadimplente, ele. Meu telefone está tocando. Nunca toca meu telefone de casa. Telefone de casa, né? De casa. Eu vou pegar aqui. Só um minutinho. Me desculpem, Tá bom. gente. Fala, fala. Geralmente, quando o cliente fica inadimplente, né, no Deve ter algum financiamento, cliente que está vendo a live e já está querendo financiar um imóvel. ó, já está querendo assessoria. Já está querendo. Então, e aí o que acontece? Quando o cliente ele fica inadimplente do financiamento, geralmente ele já deixou de pagar outras coisas, né? Ele já está em atraso, por exemplo, com IPTU, condomínio, algumas outras contas, né? Então, assim, geralmente, quando ele está devendo o financiamento, ele já está devendo muitas outras coisas, cartão de crédito, cheque especial, enfim, tudo. E aí aquilo se torna uma bola de neve. Muitos casos eu já vi, como eu estou bastante tempo nessa área, e inclusive eu faço a parte negocial, né, da dívida e tal, muitos casais se separam nesse momento, né? Assim, infelizmente, é muito difícil mesmo. Então, tem que ter um planejamento, reforçando, né, a Importante, é verdade. necessidade da existência do planejamento financeiro. E Fá, tem uma segunda pergunta. Com a baixa da taxa de juros, né? Assim, nos últimos 2 anos vem baixando e agora com a baixa da taxa da Selic baixou, né? Os juros em alguns bancos, né? Nesse cenário, é possível fazer uma negociação num financiamento que já está em andamento com o mesmo banco ou até fazer com outro banco? Só um minutinho. Cadu, pode fazer pergunta sim. Acho que o Cadu entrou agora. Pode Ah, fazer pergunta. entrou. Estou vendo ele. Pode sim. Bom, realmente tem uma baixa, né? A baixa da taxa de juros, né? A Selic caiu aí. Os bancos já vinham praticando taxas menores do que há 5, 10 anos atrás, né? O que se praticava no mercado. Mas ainda assim é possível fazer sim uma renegociação. Em que sentido, né? Você pode fazer a portabilidade, né? O que significa, o que é isso, né? O que consiste a portabilidade? A portabilidade entre os bancos, você vai no seu banco que você tem o financiamento, você vai fazer uma pesquisa de mercado, onde você vai procurar uma melhor taxa de condições menores do que as que você tem, né? Mas assim, atentar para você ter o mesmo prazo, ter o mesmo saldo, né? Pegar emprestado a mesma coisa que você tem lá. Você está devendo 200 mil para quitar. E você ainda faltam X de prazo. Então, o interessante é você buscar os 200 mil no mesmo período, só que com uma taxa menor, né? Falar, puxa, às vezes eu tenho uma taxa de 10 e vou uma taxa de 8, será que compensa 20%, né? Faz diferença Sim, isso no fim do faz diferença. contrato, né? Faz muita diferença. Se você colocar isso ao longo de 300 meses, talvez se você falar, tipo um ano, não vai dar tanta diferença. Não,
Mas dá, se você colocar na ponta do lápis, isso faz total diferença. Então, se você tiver interesse, busque no mercado, busque outras taxas. Se você não tem relacionamento com os bancos, né? Se de repente você está num banco privado e você quer ir para um banco público, geralmente as taxas são bem atrativas no banco público, eles colocam você. Se você faz o débito em conta, se você coloca o pagamento como débito em conta, isso faz cair mais a taxa de juros ainda, mas prestar atenção nisso, se vai ser o mesmo valor, se vai ser o mesmo prazo, e inclusive no custo efetivo total do contrato, que é quanto você paga no geral da sua parcela. Então, sua parcela é composta pela amortização extraordinária que é feita, pelos juros, que é contratado, pelo seguro, morte e invalidez, danos físicos também no imóvel, e pela TAC. Então, você tem que, na somatória, verificar lá no seu contrato de financiamento. Se você for lá, vai ter uma cláusula que vai falar sobre o custo efetivo total do contrato. Compare ele com a nova proposta que você vai ter, para você não se enganar também, né? E o que comumente também acontece? O mercado ele é competitivo, né? Nenhum banco quer perder o cliente ali, certo? Principalmente se é um cliente, um bom cliente, um cliente adimplente, né? Então, ele às vezes, à medida que você busca o seu gerente para falar, olha, eu vou fazer a portabilidade, muitas vezes aquele gerente, para não te perder, você pode conseguir uma taxa igual, né? Às vezes melhor, né? Aí vai depender do relacionamento que você tem com o banco. E aí você vai ficar feliz, né? Porque você vai renegociar isso daí. Então, eu acho interessante também. Então, é possível fazer sim a portabilidade, tá, pessoal? Tá. Quem tem financiamento é um bom momento hoje, inclusive em razão da pandemia, né? Em razão da queda da taxa, é bem interessante aí. Os bancos têm anunciado aí na televisão muitas benesses aí diferentes das taxas de juros. Sim. E quando no planejamento financeiro a gente comenta isso, né, com os clientes, às vezes de tentar fazer uma portabilidade de um financiamento para conseguir uma taxa mais baixa, né? Isso é bem visto mesmo. E até assim também, usa um 13º, um valor extra, né, no planejamento financeiro para já ir quitando e conseguir, porque você vai conseguindo desconto, né? Isso mesmo. A Adriana está perguntando se é necessário pagar nova taxa de avaliação na portabilidade. Você sabe, Fã? É necessário pagar nova taxa. Já varia em torno, acho que de 3 mil, de 2.800 a 3 mil os bancos praticam, porque eles vão precisar analisar um novo financiamento, né? Então, eles vão fazer a vistoria no imóvel, né? Vai ser feita a vistoria e tem que arcar com esse custo. Então, tem que pôr tudo na ponta do lápis, entendeu? É por isso que é bem interessante você estudar realmente se compensa ou não, tá? Tá certo. E, Fá, caso assim o comprador ele está pagando o financiamento, ele passa por algum problema financeiro, uma perda de emprego, né, ou de alguém na família, ou uma outra emergência, né, de saúde, e aqui vai acarretar atrasos no pagamento do imóvel, tanto do imóvel como do veículo. Tem algum meio dele negociar ou prorrogar esse prazo, negociar de ficar alguns meses sem pagar, ou prorrogar, deixar um pouquinho mais para frente? Isso é possível no financiamento? Vamos lá. A inadimplência, né? Quando ocorre a inadimplência, a primeira coisa que o cliente deve fazer é procurar o seu banco para conversar e expor o que está acontecendo, né? Seja uma perda de renda, um desemprego, enfim, qualquer situação que aconteça. E sim, é possível sim fazer a renegociação em ambos os casos, tanto de veículos como no caso de imóveis, né? O banco sempre quer dinheiro, né? Eu sempre costumo dizer que o banco ele gosta, o produto do banco é o dinheiro. Então, assim, você compra um imóvel e financia, o banco está te emprestando dinheiro, você não está comprando o imóvel do banco. Logo, ele não quer esse imóvel, ele quer o seu dinheiro,
entendeu? Muitas vezes a inadimplência culmina na retomada, seja do veículo ou seja do imóvel. Mas isso é como que eu posso dizer? É a decorrência, né, da inadimplência. Não tem jeito. Sim. Contudo, se você está inadimplente e você busca o seu banco, né, você tem aí algumas alternativas, como por exemplo, muitas vezes você está com parcelas em atraso e você pode fazer a incorporação dessas parcelas para o saldo devedor. Então, imaginando que o cliente está em atraso, sei lá, 3 meses, né? E ele falou, olha, não tenho mesmo, né? Enfim, não vai ter esse dinheiro, não tem de onde tirar. E aí ele pergunta se é possível fazer essa incorporação. Então, é possível. O que Tá. consiste a incorporação? A incorporação consiste no banco pegar essas parcelas que estão em aberto e jogar para dentro do saldo devedor, com todos os encargos do atraso, frisando, tá? O banco não vai dar desconto para isso. E diferentemente se você vai fazer um pagamento à vista do valor que está em aberto, tá? Só que aí você tem que tomar cuidado também. Por quê? Imaginando que você está lá com parcelas em aberto e você vai incorporar isso para o saldo devedor. Você pode, dependendo do prazo que você financiou, você pode dilatar prazo. Não pode esquecer que, assim, tudo vai depender. 35 anos é o prazo máximo de financiamento no nosso país, regido pelo Sistema Financeiro da Habitação. E tem o fator idade. Então, às vezes, você não financiou em 35 anos, só que você já não pode mais financiar em 35 por conta da sua idade, que são até os 70 anos. Então, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai incorporar as parcelas no saldo devedor e você não vai poder dilatar. Então, o que vai acontecer? O seu saldo devedor vai aumentar. E, logicamente, que o seu financiamento, a parcela também vai ficar alta. Então, se você já não estava conseguindo cumprir lá atrás uma parcela que era menor, muito provavelmente você também não vai conseguir cumprir uma parcela maior, a não ser que você se recoloque no mercado, volte a ter renda, enfim. Então, precisa tomar muito cuidado com isso também. Uma outra situação que pode ser feita, aqui a gente pode abrir para falar um pouquinho sobre o fundo de garantia. Por quê? O fundo ele é gerido pela Caixa Econômica Federal, né? Para imóveis, as pessoas podem utilizar, pode utilizar o fundo não só para amortizar saldo, como para liquidar saldo. O fundo foi criado para essas duas situações. Existe uma terceira opção, que é o DAMP3, que é uma operação que é feita, que permite ao inadimplente, vamos colocar assim, utilizar o fundo se tiverem com até 3 parcelas em aberto. Então, imaginando o seguinte, ele atrasou uma, ele já está na iminência de atrasar duas, ele não tem de onde tirar o dinheiro, mas ele tem o fundo, ele pode pedir, pode encaminhar a documentação, entra no site da Caixa, baixa o manual, faz o contato com o banco, geralmente no canal do imóvel, né? Que todo banco tem a linha do imóvel para falar, e entra com o pedido da incorporação, da utilização do fundo, tá? Pode ser feito isso também. Mesmo que ele já tenha usado em menos de 2 anos. Não, você tem que tomar cuidado, porque aí ele tem que se enquadrar nas regras do fundo, ter 3 anos de registro, não ter outro imóvel num raio de 100 quilômetros, todos aqueles requisitos que, né, o imóvel não pode ser maior do que 1,5 milhão, todos aqueles requisitos que ele tem que cumprir para poder utilizar o fundo. É que neste caso há essa possibilidade de pagar somente essas 3 em aberto, não mais do que isso, tá? Tá bom. Geralmente, quando acontece alguma coisa, teve no ano passado, eu não lembro quando foi, que o governo liberou o fundo, não foi isso? Eu não lembro quando que foi, que teve uma liberação extraordinária aí para o fundo e o pessoal foi no fim do ano, eu não estou me recordando quando foi. Não lembro, tá. Também. Às vezes liberam o fundo para a pessoa poder sacar, e aí também pode acontecer da pessoa não estar esperando e conseguir sacar e utilizar o fundo também,
tá? Ô, Paulo, o Cadu fez uma pergunta, eu não sei se é, acho que seria, não sei se você consegue responder. Eu talvez iria Tá, consultar um contador. Mas pode ele falar. colocou assim, que ele comprou, se você compra um imóvel antes de vender o outro, e depois que você compra o outro, você consegue vender o seu, se você tem isenção de R. Eu sei que se você só tem um 6 imóvel, meses. você Seis tem isenção de meses. R. Mas se você vende. Tem um prazo? Se você 6 vende meses. 6 meses. Ah, então tá bom. É isso, Cadu. Se você vender o seu. Você comprar outro e vender o anterior em até 6 meses, você tem isenção de R. Ok. É isso aí, 6 meses. Para isenção de R. Outra coisa que eu queria te perguntar. Obrigada, Pá. Outra coisa que eu queria te perguntar é que muitas pessoas questionam de comprar um imóvel na planta, né? Se existe um risco de aumentar o valor quando ele for entregue, né? Ou assim, se não for entregue, né? Quais são os riscos que. Tipo assim, o financiamento ele é feito no valor que foi negociado na planta, né? Quando você for fazer o financiamento ou pagar o apartamento, ele pode estar num valor maior, isso acontece? Tem algo que pode Pode. ser feito antes para isso não acontecer? Sim, primeiro planejar com você. Com Fazer o certeza. planejamento financeiro. Não, só antes da gente falar sobre essa, eu te responder essa pergunta, eu queria falar uma coisa que eu acabei esquecendo de falar sobre o FGTS, que o interessante é quando a pessoa for utilizar o fundo, também é porque você pode fazer aqueles aportes, né, no contrato, sempre analisar a questão, ao invés de amortizar o saldo, amortizar o prazo do contrato, porque você vai antecipando o vencimento, né? Você vai trazendo para mais perto o término do contrato. Então você também paga, é uma forma de você pagar menos juros aí, Sim. tá? E aí, voltando para o seu questionamento, sim, o imóvel na planta, ele é uma ele é uma faca de dois gumes, eu costumo dizer, tá? Porque de um sonho ele pode virar um pesadelo, tá? Por quê? Pode ser considerado um pesadelo, sim, à medida que, quando a pessoa vai adquirir o imóvel na planta, o que que acontece? É, a pessoa vai lá, assina um contrato com a construtora, e geralmente é um contrato de adesão, já não dá para modificar essas cláusulas contratuais, né? E aí é estipulado um prazo para pagamento dessa entrada, parcela de obras, até a entrega das chaves, né? Tá. Aí todo mundo fala, nossa, que beleza, comprar um imóvel vale 600 mil, vou dar 100 mil até as chaves, maravilha, depois eu só financio 500 mil, beleza, tá? Meu, perfeito. Não, só que não. Por quê? Durante a obra, você tem lá as parcelas da obra. O Sim. saldo vai sendo ajustado pelo INCC, o saldo não fica congelado. Então, assim, além da entrada que você vai dar a entrada, você vai pagar a parcela de obra atualizada todo mês. E você, no final da entrega das chaves, a hora que a construtora falar, tá aqui sua chave, o seu saldo vai estar corrigido também pelo INCC, né? Então, precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa tá lá pagando, tá indo tudo bem. O saldo é reajustado. E aí a pessoa vai e pode acontecer da pessoa perder a renda, que é aquilo que a gente conversou no início. Às Sim. vezes, muitas vezes, na hora de comprar, às vezes não leva em consideração isso. Nem quem tá comprando, porque fala, ah, não, tá indo tudo bem, né? É o que você falou, é o positivismo, né, da pessoa. Tô otimista, não vai acontecer nada. E também a pessoa que está vendendo, não é função dela prever isso, né? Senão ela não vende, concorda? Quem tem Sim. que prever isso é quem está comprando. A pessoa que está Comprando. lá tá querendo vender, ganhar comissão, enfim, tá fazendo o trabalho dela. Então, assim, quem tem que prever tudo isso é quem está comprando. Então, assim, quando vai comprar um imóvel na planta, o interessante é vai pagando para a construtora e vai guardando o máximo que você puder. Para quando você tiver que dar a parcela das chaves, né? A parcela balão que eles falam, enfim. Se tiver intermediárias, né? Às vezes tem intermediárias Sim. nesse meio tempo aí.
Quanto mais você puder guardar e poupar, para na hora da entrega da chave, se você tiver que financiar, você financiar o menos possível. Também pagar menos juros. Entendeu? Sim. Então, o interessante aqui é você montar um plano, um planejamento financeiro, onde o fato de você pagar a parcela da obra, você consiga fazer as duas coisas. Pagar a parcela de obras até as chaves e guardar e poupar para quando as chaves saírem, né? Para você não ter um susto. Por quê? Se você perde renda, pode acontecer de perder a renda e aí aconteceu, né? Também não dá para ficar prevendo tudo, muitos, né? Não Sim, tem como. Não, Aí o que que acontece? O banco pode não conceder o financiamento, sim. entendeu? Pode não conceder o E financiamento. E aí, aí se a você pessoa não se vê tem. obrigada a fazer uma rescisão, aí vai ter que entrar com a ação, às vezes tem que entrar com a ação, porque vai querer o dinheiro todo, a construtora não vai devolver o dinheiro todo, vai querer devolução de SAT, correção de comissão de corretagem, e aí entra naquela briga, entendeu? Então, assim, aí gasta com advogado, aí gasta mais, né? Então tem que E é, ser. é possível vender o imóvel, assim, vender o imóvel que está em construção? É possível fazer Olha, isso? até as chaves, até A você. pessoa, até entregar a chave, ela perde uma renda, perde um emprego, ela Você fica. pode tentar fazer, você pode tentar sim, não é vedada a sessão, tá? Tá bom. Você vai fazer uma sessão aí para um terceiro, provavelmente no contrato vai estar lá que não é vedada a sessão, mas você tem que dar anuência, você vai precisar da anuência da construtora, ou se você fizer de gaveta, né, vulgarmente chamado, entre um particular e você, na hora que você for, na hora que a construtora te chamar para te entregar as chaves, a pessoa que comprou de você vai ter que ter os mesmos requisitos que você. Então, vai ter que comprovar a renda tal, e aí, ao invés de otorgar a escritura para você, otorga para o outro. É possível fazer isso para você não perder tanto. É Tá. possível sim, tá? Aí consulte um advogado para Sim. fazer. É interessante o auxílio de um advogado aí para fazer. O E pessoal quando tá. for comprar na planta também, né? É ideal levar para um advogado olhar, né? Analisar, falar, ó, aqui o perigo tá aqui, o perigo mora ali, mora aqui, entendeu? Só para, Sim. porque mudar não vai poder mudar o contrato. Não Depois adianta. não vai poder mudar, verdade. E nem colocar uma cláusula, né? Antes falando, não, não pode aumentar o valor. O pessoal está É, comentando de consórcio, mas consórcio, né? Eu tô vendo. eu até quero trazer uma pessoa para falar de consórcio, mas aí eu acho que depende muito, né? Para ver se vale a pena mais um consórcio, financiamento. É igual. É, Eu prefiro morar de aluguel do que financiar um imóvel e então assim, cada um vai pensar de uma forma, mas eu penso em trazer uma é, pessoa para falar de consórcio, sim. Na questão dos juros, com certeza, no consórcio você não vai pagar os juros, mas você tem a taxa de administração, que também é uma taxa alta, não é uma taxa muito baixa, né? Mas se você for comparar um com o outro, certamente você vai pagar menos, né? Sim. Você vai pagar menos. Mas eu ainda acredito que para você sair ganhando, vamos dizer assim, quando você compra um imóvel, o ideal é você comprar à vista, você ir poupando e Poupando. comprar à vista. O seu poder de barganha também é maior numa negociação à vista, né? Então, ou se for financiar num prazo muito curto, aí uma coisa Ou muito assim, curta. depois que, além desse planejamento financeiro, né, de você poder ter algumas parcelas, se acontece alguma coisa, você ter guardado um dinheiro que conseguiria pagar as parcelas caso aconteça alguma coisa, também, assim, começar a poupar tudo que, rever o seu orçamento, tudo que entrar a mais, usar para quitar esse apartamento, ou essa casa, Isso, né, o ou esse quanto veículo o antes. quanto antes, né? Tá certo. Isso mesmo. Opa! Outra pergunta. E quanto tempo em atraso, né, um imóvel vai para leilão, né? Faz com que o banco já faça a execução da dívida e o imóvel vai para leilão. E se é É. possível fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça? É. Esse assunto é bem delicado, assim, né? Vamos dizer assim, que é o temor
de toda pessoa que financia é o imóvel ir a leilão. O que acontece? Os bancos, eles vêm praticando o seguinte, quando você assina um contrato, tem lá um prazo, tá lá e tem uma cláusula que está escrito lá, prazo de carência no contrato de financiamento. O que significa isso? Esse prazo de carência, ele é o período que o cliente vai poder atrasar e é o período que o banco vai ter que esperar para poder cobrar esse cliente, vamos dizer assim. Então, eu fui lá e fiz um financiamento. Comprei um imóvel e financiei. No meu prazo, no meu contrato, tá lá que a carência são 60 dias. Imaginando que eu fique inadimplente por 60 dias, tá? Os bancos, quando você atrasa 15 dias a parcela, já tem um amiguinho te ligando para você pagar essa parcela, tá? Com 30 dias, idem, 45, que tem a régua de cobrança, né? Então, não pode deixar rolar essa régua, vamos dizer assim. Muito bem. Com 60 dias, o banco já está liberado para poder constituir o devedor em mora. O que é isso? É fazer uma notificação e distribuir essa notificação extrajudicial em cartório para falar, olha, você me deve há 60 dias e você precisa me pagar, vamos dizer assim, né? Sim. Então, à medida que isso acontece, quando acontece isso, as coisas só tendem a piorar, tá? Para o cliente inadimplente. Por quê? Distribuiu a notificação em cartório. Ele já vai ter que arcar com a despesa que vai ser gasta lá de cartório. Ele vai ter que reembolsar isso. Além do atraso e dos encargos moratórios que ele vai ter dessas parcelas, tá? Vai ter que colocar isso em dia. Por quê? O banco vai distribuir isso no cartório. O cartório vai tentar notificar essa pessoa. Então, vai lá entregar uma notificação falando, ó, você está constituído em mora, você tem 15 dias para pagar. Não é um prazo muito extenso, né? Hoje, os contratos são todos alienados fiduciariamente ao banco. Antigamente, a gente tinha... Ainda existe a hipoteca, né? A figura da hipoteca não morreu, mas ela caiu no desuso aí para contratos imobiliários. A hipoteca é utilizada em outras operações, mas não mais nessa. Por quê? Porque a hipoteca, a cobrança da hipoteca incide em distribuir uma ação de cobrança, né? Uma execução que demora 20 anos para terminar. Enquanto que a alienação fiduciária, o prazo de cobrança já pode ser de 30 dias, o devedor constituído em mora tem 15 dias para pagar, e se não pagar, o banco pega a propriedade para si, consolida a propriedade, tá? E aí que as coisas aí pioram mais ainda, porque aí depois disso o banco tem 30 dias para fazer o leilão. Geralmente o cliente que já está devendo isso, como eu falei lá no começo, está devendo IPTU, está devendo condomínio, o banco para poder pegar para ele ficar devendo o imóvel porque ele já está devendo outras coisas. Sim, né? A premissa é essa. Eu parto sempre do princípio que o cliente ficou inadimplente, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, porque ninguém quer ficar inadimplente justamente do próprio imóvel, né? Do sonho do imóvel, né? Então assim, como eu falei, o buraco vai só aumentando, porque aí, imaginando que ele já está inadimplente com condomínio e IPTU, o banco, para poder retomar esse imóvel, o banco vai pagar esse condomínio e esse IPTU. E o banco vai querer ser ressarcido disso. Entendeu? Então, aí o que acontece? O imóvel vai para leilão. Às vezes acontece do cliente, não foi notificado para pagar. Aí o que acontece? O imóvel está lá no leilão já. E aí ele recebe uma ligação. Ele nem está sabendo de nada. Ele sabe que ele deve, mas ele não está sabendo de nada. Aí ele recebe uma ligação de algum advogado, de alguma associação, falando, olha, seu imóvel está no leilão, você sabia?
a gente precisa tirar seu imóvel do leilão. Aí o que ele vai fazer? Ele tem que gastar dinheiro com o advogado, para o advogado entrar com uma ação, uma cautelar, né? Uma ação, aí um remédio jurídico, vamos dizer assim, para assustar esse leilão. E aí ele gastou com o advogado. Então, assim, pensa, ele inadimpliu, o banco pegou o imóvel, ele tem despesa de tudo para pagar, ele tem honorário do advogado que ele contratou para pagar, ele corre o risco de que se o trabalho não for feito de uma forma correta, ele ter que pagar, ele perder a ação, perder o imóvel, ainda ter que pagar honorários para a parte contrária. Então, o ideal é não deixar chegar nessa situação. É não deixar, porque é muito triste. Ele perde tudo? Não necessariamente. Não Mas com necessariamente. todos esses juros e é o que você falou, né? Já deve estar devendo condomínio. Não necessariamente perde tudo, mas. Não necessariamente, porque lá no leilão ele pode ser arrematado no primeiro leilão e o imóvel valer muito mais do que a dívida. Então, imaginando que o imóvel vale a 1 milhão e a dívida seja 500, e ele, imaginando que ele vai para o leilão, no primeiro leilão é arrematado nesse primeiro leilão por 1 milhão. Os 500 mil de troco vai para o cliente, devolvido para o cliente. Entendeu? Então, assim, ele não perde tudo, mas na maioria das situações não está muito equalizado e isso não tem uma diferença muito grande e aí não tem sobejo, aí o cliente perde tudo, o que pagou e o imóvel. Mais uma muito vez, triste. O planejamento, né? Ô, Fá, e para o investidor, na sua opinião, vale a pena comprar um imóvel que foi para leilão? Assim, os preços realmente são mais baixos? Vale a pena? A compra em leilão, vamos falar um pouquinho da compra em leilão, é bem interessante, tá? A compra em leilão, para quem não tem pressa de entrar no imóvel, assim como no consórcio também. Quem não tem pressa de ter um imóvel, é interessante o consórcio também, tá? A compra em leilão, a princípio, é bem interessante para quem quer investir. Por quê? Muitas vezes, esses imóveis que o banco retoma, né, eles vão primeiro por um valor, o valor da dívida, o valor do imóvel, e depois, num segundo momento, no segundo leilão, ele vai pelo valor da dívida. Isso em contratos desse tipo. Tá bom. Imóveis que estão sendo leiloados, outras dívidas, primeiro leilão, valor de avaliação, segundo leilão, 50% do valor de avaliação. Então, é interessante, sim, tá? Mas tem que tomar cuidado. Por quê? Imaginando que você vai comprar um imóvel, justamente um imóvel que o banco retomou há pouco tempo. Provavelmente, a pessoa que financiou vai entrar com uma ação contra o banco. E às vezes ela vai conseguir uma liminar ou que impeça o leilão, ou se ele já aconteceu, vai impedir vai suspender os efeitos desse leilão até que a ação se resolva. Então, isso pode correr anos a fio. E além disso, o negócio pode ser desfeito através de uma decisão judicial, porque se a ação foi procedente, né, se a pessoa que entrou com a ação tem uma procedência na ação, ela vai perder o dinheiro, não, o banco vai devolver, mas se esse dinheiro tivesse investido, talvez fosse render mais o dinheiro investido do que a devolução que o banco vai fazer, entendeu? Sim, verdade. Além disso, tem que tomar muito cuidado, porque existem vários tipos, o imóvel vai a leilão por várias coisas, né? Por uma dívida fiscal, por dívida de PTU, por dívida de condomínio. A dívida de condomínio é um bom exemplo. Imaginando que o fulano está devendo condomínio. Só que ele está pagando o financiamento dele está em dia, olha que interessante. Mas ele tem uma dívida de condomínio, o advogado do condomínio entrou com a ação e vai levar o imóvel a leilão, vamos dizer assim. E o investidor fala, nossa, olha esse imóvel aqui, meu,
vou fazer um ótimo negócio, vou comprar no leilão esse imóvel. E o imóvel tá indo lá a leilão por, sei lá, 500 mil e no segundo leilão é 250 mil. E ele tá devendo só o condomínio, paga o condomínio, só que ele não viu que o imóvel estava alienado para o banco. E aí ele tem um problema. Por quê? Isso se o imóvel tiver gravado com alienação fiduciária, tá? Ele não vai comprar o imóvel, ele vai arrematar os direitos sobre esse imóvel. Logo, ele vai ter que pagar esse saldo devedor. Então, ele precisa ver se considerando esse saldo que existe, se é um bom negócio ou não. Por isso que é preciso fazer o quê? Nesse momento, contratar um advogado. Eu sugiro muito. Sim, é essencial para que analise a matrícula, verifique se não, às vezes não tem ação, não tem penhora verbada na matrícula, mas tem ação trabalhista rolando que ainda não penhorou, e dívida trabalhista tem preferência, tem uma infinidade de coisas de acontecer, entendeu? Com certeza, A Adriana, a Adriana perguntou, né? Se tem isso também. risco. É, Desocupado já significa que o banco já averbou a disponibilidade plena do imóvel para ele. Então, assim, pode correr o risco dele entrar com uma ação? Pode, ele pode. Mas aí, quando a pessoa já saiu do imóvel, já é menos preocupante essa situação. Já é bem menos preocupante. Então, como forma de investimento, é bem interessante. É bem interessante. Porque Eu a acho que pessoa. é. Fala. Não, pode falar, tá? Não, eu só ia falar que a questão de você contratar um advogado para analisar é porque a aquisição em leilão é uma forma secundária de aquisição, né, de propriedade. Então você tem que tomar todas as cautelas que você tomaria se você fosse comprar de um particular. Então é sim interessante contratar sim um advogado para dar um parecer aí, fazer uma pesquisa e dar um parecer seguro para essa compra. Tá certo. Eu acho super importante mesmo, dependendo do que você for fazer, contratar um advogado, nesse caso, principalmente, ou um planejador, para você ver antes se está dentro do seu orçamento e se planejar, né, para um financiamento Sim. que você vai fazer. Por isso que eu quis fazer essa live. A gente já está caminhando para o final, nem parece, né, que a gente falou. Nossa, Não nossa, eu é? falei tudo isso. Foi tão rápido, parece que a Eu gente achei tá que ia tão ser uma meia hora. Mas eu queria te agradecer, Fábio, muito obrigada por você ter Imagina, aceitado o obrigada a convite. você. Foi um Foi ótimo. prazer, um prazer. Espero ter Você ajudado aí. com certeza tirou minhas dúvidas, tenho certeza que tirou. Vou deixar aqui, tirou dúvidas de quem participou, vou deixar gravado para quem quiser ver depois. E se tiver Legal. alguma pergunta também, pode me mandar, se a Fá puder responder, eu te pergunto, Sim, sem tá bom? dúvida, pode mandar lá no Instagram também. Consulte sempre um advogado, né, doutora Flávia? Isso aí. E uma planejadora financeira também. Sim, tem profissionais que quando você contrata, vale muito mais a pena, né? É preventivo, só que vai fazer com que você depois tenha, gaste menos, tenha menos custo, com É, certeza. às vezes quer economizar aí, sei lá, 5 mil Exatamente. reais. Não vou nem falar de valores, mas às vezes você quer economizar um pouquinho e às vezes você dá um passo mal dado. Então, E às vezes você gasta, não é gastar, você vai investir o seu você dinheiro vai investir o seu dinheiro, é verdade. no conhecimento de um profissional como você que vai planejar financeiramente a vida, ou no meu caso, que vou orientar, olha, esse aqui você compra, esse aqui não é legal. E você vai ganhar lá na frente, com certeza. Porque o dissabor da inadimplência é um sabor bem amargo, assim, a perda do imóvel, a perda do veículo, E é também, bem assim, traumático. eu fico pensando assim, eu vejo, eu acho assim, é muito longo o prazo que as pessoas, né, fazem um financiamento de imóvel e tanta coisa acontece. Às vezes você quer morar em outra cidade, você quer mudar de casa, você quer... Então, assim, é claro, muita coisa pode acontecer. Isso não quer dizer não comprem. Mas
se Sim, planeje, né? Porque se acontecerem coisas no meio do caminho, a perda vai ser menor, né? isso mesmo. Mas Isso muito mesmo. obrigada, Pá. Quer falar alguma coisa de Obrigada. encerramento? Não só agradecer a participação de todo mundo aí e, e espero ter ajudado de verdade, que é um assunto bem complexo mesmo. Espero que não tenha ninguém inadimplente aí na live. Com Espero que certeza tenha não. servido com uma medida preventiva mesmo. E se acontecer alguma coisa no meio do caminho, obviamente que o advogado não vai fazer milagre, mas também há a possibilidade de reverter situações, entendeu? Então, assim, é, é isso, é isso. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada, viu, Fá? Obrigada a você e até uma próxima. Um beijo Até para uma todos, um próxima. beijo para você e até uma Quem próxima. Quem sabe a sabe gente, a gente quem fala. sabe a gente trabalha em parceria mais pra frente. Não é? Tomara, tomara, tomara. Tá bom, Beijo, então. Um Fá. beijão. Obrigada, viu? Obrigada, Beijo pra quem viu? participou. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, gente.